Ah, não, não dá. Sem condição. O ser humaninho queria alguém legal. Encontrou a bendita da pessoa. Aí começa a se relacionar com a pessoa parece ser legal, porque ela é de fato uma pessoa legal, mas aí a criatura fica inventando empecilho, dizendo que a pessoa está investigando demais, que está muito carinhosa, que está muito pegajosa. Quer saber? Desisto. Deixa quieto. Fui. 2000 anos depois. Olha, relacionamentos positivos existem sim, mas muitas vezes é você quem se sabota. Bora pro vídeo. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o psicólogo Bruno, terapeuta de casal. Seja muito bem-vindo, bem-vinda para mais um vídeo aqui deste canal. Hoje vamos tratar deste tema que é tão comum que poderia ser diferente. É tão falado, poderia ser diferente. Mas não, ele não é diferente por um único motivo. Ele é romantizado. Então vamos falar um pouco mais hoje sobre estes relacionamentos positivos que não dão continuidade porque muitas vezes a pessoa que se vê dentro dessa relação se sabota. E para isso eu quero trazer um exemplo que eu vi dias atrás, quando eu estava ali passando, folheando, digamos assim, as páginas da rede social vizinha e encontrei este relato de uma garota que eu quero trazer para a gente conversar um pouquinho. Vamos lá? Bom, essa moça coloca no seu vídeo a descrição de alguns encontros que ela teve com uma certa pessoa, um certo rapaz, e ela faz as colocações de como foi para ela este primeiro contato, estes primeiros contatos, aliás. Segundo ela, ambos se conheceram através de uma terceira pessoa que apresentou e começaram a conversar. Um belo dia marcaram um primeiro encontro, encontro esse onde ele, o rapaz, perguntou quais locais ela gostaria, né, de ir, que tipo de comida ela gosta, que horário que ele poderia buscá-la em casa. No horário pontual, ele estava na frente da casa dela, já com um buquê de flores, pronto para entregar a ela. Ela relata que estranhou muito aquilo, mas ainda assim recebeu o buquê de flores, diz que não sabia muito o que fazer com aquilo, mas recebeu. Pediu para que a mãe, antes de sair de casa, colocasse em um recipiente com água para que eles pudessem sair e ir para o encontro. Antes de entrar no carro, ele pediu licença a ela, abriu a porta do lado do passageiro, esperou ela entrar e ele mesmo fechou a porta. Depois ele entrou do lado dele, no motorista, e foram até o local que ela escolheu. Chegando lá, a mesma coisa, ele pediu para que ela aguardasse um pouco. Ele desceu do carro, foi do lado dela, abriu a porta, ela desceu e ambos foram até a mesa que já estava reservada. Porque sim, ele fez uma reserva. Sentaram-se à mesa, começaram a conversar sobre diversas coisas e ela notou que ele muito mais perguntava, parecia que ele estava atento ao que ela falava e que também ela gostaria de entender o porquê tudo isso estava acontecendo. Mas era o início da noite e estava tudo certo. No decorrer do primeiro prato, do segundo prato, pratos estes que foram escolhidos a partir do que ele havia perguntado a ela que ela gostava, ele continuou a questionar e, vez ou outra, falava algumas coisas sobre ele, mas de uma maneira muito sutil, muito leve. A ideia, pelo que ela entendeu, era fazer com que ela falasse da vida dela, das coisas dela, do dia a dia, enfim. Para ela, este querer ouvir era algo muito estranho, muito diferente.
ou soava como falso. Na verdade, nas palavras dela, soou como falso. Foi assim que ela descreveu. Só estou dando aqui algumas possibilidades, porque talvez você aí que esteja me assistindo esteja passando ou já passou por uma situação como essa, onde você estava no lugar dela e não no lugar dele. Em um certo ponto, onde eles já tinham jantado, já tinha vindo a sobremesa e a conversa continuava no mesmo ritmo, ela se incomodou e, nas palavras dela, ela surtou. Ao invés de começar a responder a um questionamento que ele tinha feito, ela passou a perguntar. Mas eram perguntas um tanto quanto em um tom agressivo, no sentido de querer saber por que é que ele estava querendo perguntar tanto, por que é que ele queria saber de diversas coisas, por que é que ele estava ali tão atento, por que que ele estava com esse comportamento. Em plena sociedade, hoje em dia, isso é extremamente estranho, isso é do século passado, isso não existe mais, isso não faz parte da realidade. Ou seja, ela não estava acreditando que aquilo estava acontecendo com ela. Muito provavelmente porque nunca havia acontecido. Logo, isso era quase que um conto de fadas. E os questionamentos da parte dela continuaram. Por que que você me trouxe flores? Por que que você abriu a porta do carro? Por que que está fazendo tudo como você está fazendo? As respostas da parte dele vinham de uma maneira muito leve, às vezes com uma voz um pouco mais aveludada, ao ponto de que ela não tinha outra pergunta para fazer a partir da resposta dele. E ela tinha que entrar em um outro assunto, e aí a partir deste outro assunto começar outros questionamentos. Eles saíram mais 2 vezes, em um espaçamento entre cada saída de 1 mês mais ou menos. Nesse período de 1 mês, ela saiu com outras pessoas, com outros caras, e ela via nitidamente uma total diferença entre sair com esse rapaz e sair com esses outros que ela tinha a oportunidade durante esse espaçamento de tempo aí. Olha, talvez vocês até façam ideia do quão comum é isso hoje em dia, do quanto esse tipo de relação ruim é romantizada, é colocada em filmes, em séries, em tudo quanto é lugar. E situações como estas que essa menina encontrou com esse rapaz, em específico, neste encontro e nesses outros 2 encontros, são encontros que fogem da realidade, que você só vê em filmes da Disney, que parece que não existe. Não existe. Porque muitos de vocês possuem uma ideia do que é o amor totalmente distorcida. E daí a esta que parte das relações que vocês tiveram até hoje. Relações estas que, diga-se de passagem, são muito ruins. Logo, é já esperado que vocês normalizem um tipo de relação que, de longe, pode ser considerada saudável. Em contrapartida disso, muitas vezes vocês desprezam, desconfiam ou afastam possíveis relações que de fato poderiam ser uma primeira relação normal, uma relação de fato saudável. E aí, para você que se vê no papel dessa moça que teve essa experiência, e aliás, eu acho que eu não disse, mas os outros 2 encontros foram regados de muito do que ela teve no primeiro, e isso causou uma estranheza muito maior para ela, ao ponto dela procurar muito mais a normalidade que ela já conhecia, que era o oposto do que ela teve com esse rapaz. Quem se colocou na posição dela, eu preciso dizer algo. Sim, você, em uma relação saudável, uma relação comum, com o tempo, na medida em que você se sentir à vontade, você necessariamente precisa se abrir em vulnerabilidade. Sim, sobre aquilo que você já passou. Em uma relação, não dá para permanecer para sempre em modo de defesa. Até porque a outra pessoa precisa sentir que você confia nela, ao ponto de conseguir falar de si. E sabe por quê? Porque a partir disso, ela também vai se sentir à vontade o suficiente para ela poder falar dela para você. E sim, relacionamento inclui você falar
não só de você, mas ouvir a outra pessoa. Sempre que eu coloco estas afirmações, vem uma resposta em forma de pergunta muito parecida, que é: eu entendi. O que você está me dizendo é, com o passar do tempo, conforme eu vou conhecendo a pessoa, é interessante que eu me abra em vulnerabilidade e passe a contar mais sobre mim. Passe a mostrar um pouco mais as minhas vulnerabilidades, as minhas fraquezas. Mas assim, como que eu vou ter certeza de que no momento em que eu passar a mostrar mais as minhas fraquezas, essa pessoa não vai usar isso contra mim? Não vai fazer alguma coisa de ruim com tudo aquilo que eu mostrar para ela? E a minha resposta a esse questionamento também é em forma de pergunta. E é mais ou menos assim: o que de pior pode acontecer se você se mostrar por inteiro para esta pessoa? E por que eu faço essa pergunta? Porque se a tua resposta do que de pior pode acontecer caso ela faça algo, partindo do que você conhece dessa outra pessoa, se esse pior que pode acontecer ainda assim valer a pena o risco, não tem por que você não se abrir, não tem por que você não mostrar as tuas fraquezas. Agora, se você perceber que o risco está um pouco grande demais, se você perceber que naquele momento não vale a pena, talvez seja a possibilidade não de um término. Faça essa análise, não termine já de uma vez. Talvez seja um momento para que você se permita conhecer a outra pessoa um pouco mais. Sabe aquela coisa de você entender onde você está pisando? Pode ser que o relacionamento esteja no início ainda, por mais que em relação a tempo já haja algo significativo. Então, se permita conhecer um pouco mais. Porém, se a pergunta o que de pior pode acontecer se eu me mostrar por inteiro para essa pessoa, se essa pergunta tiver um delay muito grande de resposta ou não vier uma resposta, é interessante que você procure a ajuda de um profissional, de um psicólogo. Se a partir dessa pergunta só vierem coisas ruins ou não vier absolutamente nada, pode ser que você necessite de um apoio para entender que no meio de toda essa escuridão que você está vendo, existem lâmpadas que podem ser acesas. Só que talvez seja interessante ter mais alguém para procurar os interruptores aí e acender estas luzes. Nem todo relacionamento precisa ser ruim. Não se esqueça disso. Te espero no próximo vídeo. Até!